como começou, eu fui um dia lá em Astorga ver a apresentação, porque os meninos aqui tinha só Demolay, não tinha arco-íris. E eu fui com meu esposo lá em Astorga, numa apresentação, eu acho que era do Dia das Mães, sabe? Nós fomos convidados. E eu amei, gostei muito. E aí nós montamos e eu fiquei a responsável de ficar organizando, né? Chamando uma, chamando outra. E no fim consegui 9 meninas para ir lá. O primeiro contato que nós tivemos com a Ordem foi através do nosso irmão César Augusto Teixeira, de Astorga. E o César propôs que colocássemos algumas meninas numa reunião que nós tivemos aqui na loja Estrela de Arapongas, para que dessemos início também aqui em Arapongas da Ordem Arco-Íris. Então ela surgiu assim numa reunião, vamos dizer assim, quase que do nada, né? E surgiu essa oportunidade, né? Não foi nada difícil, mas assim, só para dar mais um início disso daí, nós conseguimos o contato com o irmão Salgado e a cunhada Mara de Cascavel, que coordenavam o Arco-Íris no Paraná, né? E, nossa senhora, foi uma coisa assim espetacular mesmo, sabe? O que eles fizeram, o atendimento, meu Deus, foi uma coisa que não tem preço, a gente tem uma gratidão eterna por isso, sabe? Eu fui da primeira geração que começou a ir para Astorga, né? Então, porque, se não me engano, tiveram duas gerações assim, que a gente ainda ia para lá antes de fundar aqui, né? Nessa época a gente era tudo muito novinha, né? E a gente basicamente vivia pro arco-íris. Então foi uma fase de muito aprendizado. Basicamente os sábados e os domingos eram dedicados à ordem. Então pra gente era tudo novidade, era maravilhoso. Pensa, a gente tinha de 11 para 12 anos e a gente poder ir todo sábado para uma cidade diferente, né? Era muito legal. E nós íamos de van. E a van passava sempre na casa de uma para pegar todo mundo, e na volta acho que deixava cada uma na sua casa, alguma coisa assim, e era a maior festa, né? A maior farra. A gente ia daqui a Astorga fazendo bagunça e voltava também fazendo bagunça e conversando, e as reuniões também eram bem produtivas lá, as meninas de Astorga muito acolhedoras. E foram alguns anos assim até a gente poder fundar, né, a nossa Assembleia, né, Estrela da Paz, em 2003. E a Estrela da Paz, por conta de que tem a loja Estrela e tem a loja Pássaros da Paz. E aí o combinado é que a Túlio sempre constasse como primeira loja patrocinadora em todos os eventos, etc., por não constar no nome expressamente, né? Foi uma vitória para nós, porque foi sofrido, a gente teve que aprender muito, teve que envolver todos os tios, né, para que eles entendessem tudo aquilo, para trazer a ordem. Já tinha os Demolays, né? Então foi assim, foi uma experiência incrível. A mudança foi ótima, né? Eu senti um pouco de falta daquela rotina de sábado, pegar a estrada, fazer as bagunças, mas foi bom, né? A gente ficar aqui no nosso município, fundar a nossa ordem. A gente teve muito apoio dos tios, né? Então, no começo, tínhamos tateando como é que funcionava as eleições, as meninas, como é que funcionava o conselho consultivo. A nossa época do arco-íris, eu não sei como está hoje, mas eu falo, a gente vivia intenso, então era o arco-íris o tempo todo, porque a gente se via durante a semana, por conta das filantropias, e aos sábados. E a gente não era só amiga de arco-íris, a gente era amiga do tempo todo. Nossa, era um barato. A gente era extremamente grudadas, as meninas. Para mim foi bastante gratificante, porque nós assumimos a presidência do Conselho no ano de 2004, 2005, né? Justamente no ano que foi desenvolvido aqui a grande Assembleia de Arapongas. Além do trabalho, soma-se a responsabilidade de você estar recebendo todas as assembleias, o número grande de pessoas envolvidas, tanto das meninas como os tios que fazem parte dos conselhos de cada cidade, né? Foi muito legal. Nossa, participar de tudo, assim, desde do começo. A grande preceptora foi a Thaís, na época, e a Tiara também. Nossa, foi demais. Foi uma experiência muito legal mesmo. O intercâmbio de todas as meninas, aí a bagunça de todo mundo, o aprendizado também, né? Palestras e tudo, foi muito legal. Estava dentro de casa, então assim, foi muito bacana, porque eu tinha acabado de entrar e a Assembleia estava a 1000.
acredito que isso tenha feito com que assim, eu animasse bastante, porque tinha muita coisa para fazer, muita equipe, e aí você entra numa equipe, conversa com uma, conversa com outra, as meninas mais velhas passavam a buscar em casa, então tava um espírito de união muito bom e muito forte na Assembleia. Eu amo grandes assembleias, eu acho que é a melhor parte de ser arco-íris. Tá, não é a melhor parte, existem várias outras partes e tal, mas vamos pensar de forma superficial, é a melhor parte de ser arco-íris. Eu amo grandes assembleias. Eu acho que é o momento que a gente mais se conecta uma com a outra. Tem as meninas, óbvio, que são super próximas e estão ali comigo todos os dias. Mas eu tenho a oportunidade de ficar 3 dias conversando com as meninas que estão ali. A gente conversando, a gente cria, tipo, piadas internas que fica o resto do ano falando sobre isso. A experiência é muito legal pra gente ver outras assembleias e pra gente, principalmente, torcer pela nossa. Porque as pessoas ganham honrarias, ganham... participam de coisas, até as meninas novinhas, que a gente sempre pede pra estar na apresentação de banner e tal. Eu acho que é super legal elas participarem, verem como é e verem a gente gritando por elas, sabe, de certa forma. Tipo, pra mostrar que a nossa assembleia é sempre a mais animada. Eu acho isso incrível. É a minha parte preferida. Mas vai passando um tempo e você vai descobrindo que você gosta de fazer coisas que você nem imaginava, sabe? Tipo, eu sabia que eu gostava de falar em público, mas eu não sabia que eu gostava tanto. Eu não sabia que eu gostava tanto de liderar, eu não sabia que eu ia fazer amigas tão próximas assim, que se não fosse pelo arco-íris, eu nunca teria conhecido. Chegar no sábado, saber que tem a filantropia é, assim, realizador. A gente ir para um lugar e ver como as pessoas gostam de receber a gente, já conhecem a gente pelo trabalho que a gente faz, pela ajuda que a gente oferece, sempre, assim. E isso é muito gratificante. Experiência bem única, assim, na minha vida. Foi lá que eu aprendi muitas coisas, né? A ser tolerante, a ter paciência, a ajudar o próximo, né? As filantropias, as caridades assim que a gente fazia. E o arco molda mesmo a nossos valores ou as nossas habilidades, como eu falei, né? Eu acho que a habilidade social que a gente adquire sendo arco-íris é muito grande. A empatia, os ensinamentos de gentileza, de bondade e a forma que isso reflete na minha vida pessoal e profissional hoje. O tio sempre fala que as meninas crescem muito em tão pouco tempo, né? Em 6 meses elas dão assim, uma virada muito grande, questão de responsabilidade delas, de amadurecimento, de crescimento, né? Porque eu acho que ilustre é o cargo que mais tira elas da caixa delas, né? Quem assume como ilustre, mesmo que seja a menina mais quieta, ou acho que por pequena, como é que eu vou dizer? Mesmo que ela não tenha a liderança nata dentro dela, eu acho que a parte de ser ilustre é o que mais faz ela ter que sair desse processo e de repente ela vê mesmo se é isso que ela gostaria de ser futuramente. Porque eu sou extremamente acelerada, sou nervosa, eu sou assim, ansiosa, eu morro de vergonha de falar em público. E o arco-íris me ajudou muito nisso, porque eu tinha pavor de ter que falar em público. Então, assim, aí eu quando tinha que falar, meu Deus do céu, eu tinha um mini infarto toda vez. E a questão de ser ilustre me ajudou nisso, em falar devagar, conseguir falar em público. Mas foi assim, foi esperado. E lá, na minha época, pelo menos toda menina esperava muito para chegar a vez de ser ilustre. Eu via as meninas e eu via o quanto eu queria aquilo e eu queria aquela experiência. Então, quando eu fui votada e eu chorei horrores e eu tava muito animada, muito feliz, veio a pandemia. Eu senti que na pandemia, tudo que a gente trabalhou por 10 anos foi por água abaixo, assim. Então, as meninas não estavam motivadas, ninguém estava aguentando mais, estava todo mundo cansada, não dava para reinventar coisas. E, ao mesmo tempo de tudo isso, eu tinha que lidar com a frustração de ser preceptora-mãe na pandemia. Porque quando eu saí de ilustre, no dia da minha posse, eu falei, cara, eu quero ser preceptora-mãe. Então, a gente se viu ali num cenário diferente, único, que ninguém tinha passado por nada parecido. Era um momento que a gente não sabia o que fazer, literalmente. A gente conselho, a gente fica instruindo muito as coisas ali que vocês vão fazer, que as arcos vão fazer, se elas vão fazer filantropia, se elas vão fazer, se elas vão para o asilo, se elas vão fazer campanha nos lugares, né? E na pandemia a gente estava muito preocupado com a saúde de vocês. A gente queria
proteger vocês de não acontecer absolutamente nada com nenhum arco-íris. Então a gente às vezes até segurou demais o retorno das reuniões presenciais novamente, por causa que a gente tinha muita preocupação daquele vírus e tudo mais, e vocês não pegar de jeito nenhum e não acontecer nada com nenhuma menina dentro da ARPA, né? Depois disso, eu balancei a minha cabeça e falei, não vamos ficar parados. Tanto de gente que tá precisando de coisa, não tem como a gente simplesmente parar de ajudar as pessoas. Então eu lembro que eu comecei a pensar em formas que não iam não atrapalhar, mas tipo, não ia exigir das meninas saírem de casa e ficarem ali expostas ao Covid. Depois da pandemia, a gente foi voltando aos poucos, foi passinho por passinho. A gente voltou assim, com pouquíssimas meninas presentes na ordem. E isso foi meio difícil. Ter que falar, meninas, vocês vêm? Ou então cancelar a reunião 5 minutos antes de começar. Tipo, já estarmos todas no templo e não ter número de meninas para fazer cargo. A gente mandasse mensagem e falasse, vamos, vai ter tal coisa, vai ser legal, já vai ter filantropia, vai ser bacana. Tinha muita gente que não aderia a isso. E a pandemia acabou, a gente veio se reerguendo e agora a gente vê que a gente tá com bastante menina. Todos os cargos estão preenchidos. A gente tá indo muito bem. No ano de 2024 a gente conseguiu fazer muitas atividades legais. A gente teve bingo, a gente foi na grande assembleia, a gente foi no encontro regional norte paranaense, que inclusive em 2023 a gente conseguiu fazer o encontro regional norte paranaense na nossa cidade. Foi sensacional, a gente nunca imaginou que a gente conseguiria sediar um evento tão interessante, que contou com mais de 130 inscritos. Então, assim, isso pra gente é uma vitória muito grande. Mostra que a gente realmente tá de volta, sabe? Recadinho pra elas. Acho que se for definir o arco, pra mim, é gratidão. Realmente, assim, o que a gente constrói aí dentro é muito lindo. Mas eu tenho muitas memórias boas do arco. Para elas viverem tudo que tá ali dentro. Se dedicarem ao máximo, ao arco-íris mesmo. Eu desejo que, assim, para os próximos anos seja muito próspero. Continue com essa energia. Os melhores 6 anos da minha vida. E eu não sei o que eu seria sem o arco. Não seria essa Rita de hoje, com essa mentalidade, com essa forma de levar a vida, com essa forma de levar o trabalho. Aproveitar ao máximo cada sábado e cada oportunidade que tem de promoção, de filantropia, de tudo que tiver, porque passa muito rápido. Era muito importante para mim ver as pessoas evoluindo. Então eu acho que é muito importante a gente ficar feliz com a vitória dos outros, ficar feliz com a conquista do outro, ficar feliz com a evolução do outro. Eu acho que o arco-íris tá 100% presente das minhas amizades. As meninas que eu já era próxima, eu fiquei ainda mais próxima, porque a gente tinha uma grande coisa em comum, porque o arco-íris é uma grande coisa na vida de uma menina arco-íris. É uma família, né? O arco virou minha família, assim, né? Por aquelas meninas que tinham na minha época, que tem hoje, né? Assim, eu defendia, assim, com unhas e dentes, como se fossem minhas, né? Então, assim, virou minha família. Todas de vocês são meninas incríveis mesmo, meninas que eu admiro. Eu só tenho a agradecer e... muito obrigada por tudo. Obrigado por tudo. Por vocês darem essa oportunidade pra gente. É isso aí. É um momento, assim, muito oportuno pra gente aprender muitas coisas que vão ser levadas pra nossa vida inteira. E aproveitar as amizades que são feitas ali. Pode ser clichê tá falando tudo isso, mas é a pura realidade. Porque quando a gente tá ali, nós não percebemos a conexão que nós estamos criando naquele momento e o quanto aquilo vai nos tornar melhores no futuro. Principalmente na questão pessoal e profissional. Tudo tem um propósito aí dentro. Então, cada cargo, por mais simples que às vezes seja, tem a sua mensagem, tem o seu ensinamento. Então, aproveitem tudo. Não desanimem, lutem pelo que vocês acreditam. Se vocês acham que tá errado, vão atrás pra mudar, vão atrás pra melhorar e não desanimem, sabe? A união faz a força e é isso mesmo. Se unam, sejam amigas. É importante sempre estar trazendo novas meninas, sempre estar incluindo, tornando esse ambiente assim muito prazeroso, porque é algo tão importante você fazer o bem pro outro. E quando você tá num ambiente em que todo mundo adere isso, as coisas se tornam mais leves. Por favor, não percam esse brilho no olho de fazer a caridade, de ter muita esperança ali dentro.
segurar a mão da fé sempre, porque o arco-íris é uma ordem maravilhosa e que muita gente quer participar e poucas têm oportunidade, querendo ou não. Eu quero dar parabéns a todas que há tantos anos está fazendo com que a nossa história que a gente começou lá atrás continue, cada dia mais bonito, cada dia mais forte. Eu queria dizer para vocês que aproveitem, que é uma fase que passa muito rápido. E apesar dos percalços, são coisas que vocês vão levar para o resto da vida. Abraçar as meninas mais novinhas, abraçar as meninas mais velhas, ter essa atitude de participar, de estar presente, de querer fazer a diferença, que hoje a gente está num lugar onde muitas meninas queriam estar, mas elas não podem. Vocês estão aí porque foram escolhidas. Ninguém está aí porque quer, ninguém está aí por acaso, né? Então, arco-íris hoje é um aprendizado e aproveite cada minuto desse tempo entre vocês. Eu tenho certeza que elas aprendem muito com a gente, né, com os tios, com as tias, mas nós também aprendemos muito com ela. Primeiro que a gente não teve essas oportunidades lá atrás, né? Quando a gente faz aquela reunião lá, no comecinho com os pais, para falar das arco-íris, o que eu posso dizer é que realmente a intenção, a edificação do caráter, uma questão do amor ao próximo, é tudo um reforço de muita coisa que a gente vê em casa. Você chega a ver aquelas crianças chegando lá, tímidas, e de repente, quando vai sair dali, são pessoas com opiniões formadas, né? Olhando muito para o próximo ali. Desejo que vocês tenham um crescimento aí bacana durante essa etapa da vida de vocês. Uma menina, ela chega toda tímida na arco, cheia de medo, porque elas ouvem muitas coisas erradas fora de quem não conhece, e aí elas vão se soltando aos poucos. No que elas vão se soltando, elas vão vendo a liberdade, o conhecimento que elas vão tendo, e elas é como se fosse a evolução mesmo. Você que fala assim, da hora que ela entra até a hora que ela sai, é um crescimento absurdo. Tinha algumas habilidades que você possuía, mas às vezes você não sabia que você tinha. As meninas, elas ficavam desinibidas com o passar do tempo. E a gente vê o crescimento disso daí faz com que, assim, o senso de justiça dela muda. Porque, assim, ela começa a entender que ela não está fazendo só por ela ou só pelaquela pessoa. Ali a gente aprende muita coisa, mas ali a gente tem a condição de errar, porque tem pessoas carinhosas, tem tios, tem tias, que vão estar ali corrigindo com vocês com toda a docilidade do mundo. A vida não ensina assim, a vida não é tão suave. Então, às vezes é gostoso estar ali e errar ali dentro. Se vê o arco-íris verdadeiramente, e é isso que trouxe tanto sentido para minha vida, que trouxe tanta importância do arco para minha vida e que fez a diferença lá na frente. Então é muito bom ver as meninas quando vocês vão lá nos visitar, às vezes vão jantar com a gente. É uma alegria, eu me sinto muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. A gente se sente feliz por ter ajudado para hoje ter chegado o que a Arco-Íris é hoje. Que foi uma passagem muito boa para mim, foi uma passagem muito boa e que me acrescentou muito a Arco-Íris. O que eu vou deixar para as meninas é a mensagem da nossa 7ª Grande Assembleia em 2004-2005, que dizia assim, enquanto a luz verde da esperança perdurar no coração dos homens, os demais raios de luz da arco-íris iluminará o mundo. Mas, apesar de a gente estar aqui fazendo tudo isso, nada disso seria possível se não fosse por quem veio antes da gente. Porque a gente está aqui fazendo, mas tudo que a gente sabe, alguém veio antes e cavou essa terra pra gente.